Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática para o 9º ano, né? E essa é a segunda aula dessa semana, onde a gente vai começar agora a fazer o cálculo das probabilidades, né? Na aula anterior a gente falou bastante da noção de chance, no finalzinho da aula a gente falou aí do que seria o aleatório, né? Ou seja, todas essas palavras, chance, aleatório, são coisas muito ligadas ao nosso dia a dia e a gente apenas na aula de matemática organiza essas ideias para falar de um conceito que é o cálculo das probabilidades, que é o conceito de probabilidade, tá certo? Então, lembrando que essa aula, ela precisa muito da sua participação, você entra em contato com a gente, tem diversas formas de você entrar em contato com a gente. Se você já está assistindo a aula pelo aplicativo, manda aí sua mensagem pelo aplicativo. Se você ainda não tem, está assistindo pela TV, pelo computador, vai aparecer aí na tela o QR Code para você baixar esse aplicativo, super fácil de instalar, coloca lá login e senha, o login é tua matrícula, se tu não sabe tua matrícula, vai aí na secretaria da tua escola, pede o número da tua matrícula, e a tua senha vai ser a tua data de nascimento, com 2 números para o dia que você nasceu, 2 dígitos, 2 números para o mês e 4 dígitos para o ano que você nasceu, tá certo? Então, 8 números ali na tua senha para tu ter acesso às aulas, tá certo? Mas se você ainda não tem o aplicativo, se você não está assistindo ao vivo, vai lá no nosso canal, né? Se você está vendo pela playlist aí do nosso canal, entra em contato com a gente também. Vai ser um prazer te responder, manda aí o nome da tua escola, quem é teu professor, quem é tua professora, que a gente fala aqui, tá certo? Então vamos lá, né? Então, na aula anterior a gente falou muito da ideia de chance, né? A gente trouxe algumas situações, né? A gente começou falando da ideia de chance com relação à previsão do tempo, que é uma situação muito ligada ao nosso cotidiano. Lógico que a gente não fica parando para ver a previsão do tempo todo dia, mas a gente tem a noção de acordo com as situações, principalmente quando vai chover, né? Ou seja, quando vai chover a gente vê muito nas redes sociais alerta de chuva, então a gente já começa a perceber que isso é uma situação ligada ao nosso dia a dia. A gente também trouxe a ideia de você ver a probabilidade, né? Ou seja, aí eu já comecei a usar o nome probabilidade. A gente usa o nome probabilidade quando a gente começa a calcular, a gente começa a apresentar um número ligado a essa questão de chance, tá certo? Então, quando a gente vai avaliar se tem mais ou menos chance, a gente meio que fez uma discussão de descrever as situações, de uma conversa a mais sobre as determinadas situações. E todos os exemplos que nós trabalhamos na aula passada, que foi previsão do tempo, remédios, vacinas, jogos, por exemplo, todas essas situações, elas são situações que a gente chama de situações aleatórias, né? Ou seja, a palavra aleatório significa que você não consegue dizer exatamente o que é que vai acontecer como resultado, né? Mas você vai ter uma noção do que possa acontecer, tá certo? Ou seja, na previsão do tempo você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas você começa a ter uma noção do que possa acontecer. Quando você vai, por exemplo, nos jogos que a gente avaliou, né, um jogo de basquete, por exemplo, a gente não consegue dizer qual é o time que vai ganhar, mas a gente começa a avaliar, ver quais são as condições que um tem com relação ao outro e a gente começa a fazer esse julgamento, tá certo? Então, todos eles são situações aleatórias, tá bom? Então, a gente vai começar agora a medir essas chances, ou seja, calcular a probabilidade de uma coisa acontecer. Então, veja essa cena que eu estou mostrando aí. Eu estou mostrando aí 4 pessoas e eu estou destacando ali os 2 rapazes. O que eu estou querendo ilustrar aqui é o seguinte. Então, imagina que a gente pegasse e fosse sortear 2 dessas pessoas que estão aí, tá certo? Ou seja, tem 4 pessoas, eu vou sortear 2 delas. Qual é a probabilidade de que as 2 pessoas sorteadas sejam homens? Então, observa que aquele valor ali de 50%, ele está ligado justamente ao cálculo dessa chance disso acontecer, ou seja, a probabilidade de que os escolhidos sejam esses 2 rapazes. Eu também posso criar uma outra situação, então imagine qual é a probabilidade de que aquela garota ali específica, ela que seja a sorteada. Então, tem ali os 25%. Então, a gente vai aprender na aula de hoje como é que a gente vai associar, por exemplo, os 50% às chances desses 2 rapazes serem sorteados e a 25% a chance daquela garota ali específica de ser
a sorteada, tá certo? Então, dando continuidade ao que a gente falou na aula anterior, a gente vai pegar as chances e agora a gente vai medir essas chances, ou seja, ao invés de se preocupar agora em ter mais ou menos chance, a gente vai se preocupar agora em calcular essa chance, que é o que a gente chama da probabilidade, tá certo? Então, quando a gente fala do cálculo das probabilidades ou do cálculo da probabilidade, é muito interessante a gente perceber que o cálculo da probabilidade, apesar de que a gente associar que toda vez que a gente vai falar de cálculo, a gente vai falar de uma série de cálculos, a gente vai perceber que o cálculo das probabilidades é relativamente um cálculo simples, tá certo? A gente simplesmente vai arrumar ali dois números e a gente vai analisar aqueles números em termos de probabilidade, tá certo? Isso é a ideia inicial quando a gente vai calcular as probabilidades. Então, veja, para a gente calcular as probabilidades, a gente vai ter que começar a analisar nas situações duas coisas: o que são casos favoráveis e o que são casos possíveis, tá certo? Casos possíveis é quando você vai analisar uma determinada situação e você vai dizer quais todos os possíveis resultados que possam acontecer, bom? Lembrando do que a gente trabalhou na aula anterior, por exemplo, a previsão do tempo, de acordo com aquilo que a gente escreveu, os casos possíveis eram fazer sol, chover ou nevar. Esses são os casos possíveis, tá certo? No caso daquele jogo de basquete, quais são os casos possíveis? Um time, no caso lá era um time branco e um time com a camisa preta. Era o time com a camisa branca ganhar, era o time com a camisa preta ganhar ou dar empate. Então teríamos essas três possibilidades, tá certo? Quando a gente fala de casos favoráveis, a gente simplesmente está falando daquele caso em que a gente quer destacar, ou aquele caso do qual a gente quer calcular a probabilidade. Nesse exemplo que a gente está trabalhando na aula de hoje, percebe que naquela cena que eu disse, qual é a probabilidade daqueles dois rapazes serem os sorteados, a gente vai avaliar o seguinte: quais são os casos possíveis? Qualquer um daqueles 4 jovens serem escolhidos. Quais são os casos favoráveis? Aqueles 2 rapazes serem os escolhidos. Então percebe sempre que os casos favoráveis estão dentro dos casos possíveis, tá certo? Ou seja, os casos favoráveis é uma parte dos casos possíveis. Vamos avaliar aqui nessa situação. Então, quais são os casos favoráveis dentro dessa situação? Lembra que a situação que eu estou avaliando eu vou fazer um sorteio com relação a essas quatro pessoas aí. Então, os casos favoráveis serão justamente cada uma dessas pessoas aí. Então, eu vou ter, por exemplo, que casos favoráveis serão cada uma dessas pessoas, casos possíveis serão cada uma dessas pessoas aí. Ou seja, num sorteio é possível que esse rapaz seja o sorteado, é possível que essa garota aqui seja a sorteada, é possível que esse rapaz aqui é que seja o sorteado ou que essa garota ali é que seja a sorteada. Percebe que nessa situação inicial, todos eles têm chances iguais de serem sorteadas, tá certo? Mais para frente a gente vai ver quando você vai analisar uma situação em que um tem mais chances do que o outro. Nesse primeiro momento a gente está dizendo que dos casos possíveis, todos eles têm chances iguais. É o que provavelmente tu pode encontrar aí no teu livro de matemática, no teu material de matemática, que ele chama de equiprováveis, né? Ou seja, ele tem a mesma chance de ser sorteado. Quando a gente fala de casos favoráveis, a gente vai observar que nós temos o seguinte: vamos começar a contar os casos favoráveis. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é quem são os casos favoráveis e quem são os casos possíveis. Você faz isso pensando sobre o problema, analisando sobre o problema. A segunda coisa que a gente precisa fazer é contar quantos casos favoráveis e quantos casos possíveis. Observa, casos favoráveis, eu tenho 1, eu tenho no caso ali 2, 3 e 4, não é isso? Desculpa, casos possíveis. Então, o número de casos possíveis são esses 4 aí, ou seja, dentro do que eu estou avaliando, os casos possíveis para o sorteio com relação a esses 4 jovens vão ser 4. E depois eu vou analisar os casos favoráveis. Observa que quando eu faço casos favoráveis, eu estou calculando aquela garota ali, ou seja, eu quero saber qual é a probabilidade de que, ao ser sorteado,
algum desses 4 jovens, essa garota aqui é que seja a escolhida. Então, percebe bem o que eu falo quando eu estou dizendo casos favoráveis e casos possíveis. Os casos favoráveis são de acordo com o que eu quero calcular. No caso, como eu quero calcular a probabilidade daquela garota ser escolhida, meu caso favorável é esse daqui. Observe que está no plural porque eu posso ter mais de um caso favorável, tá certo? Nesse caso aí eu tenho apenas um caso favorável e eu tenho 4 casos possíveis, tá certo? Então, para a gente fazer o cálculo das probabilidades, a gente simplesmente faz uma comparação entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Então, o cálculo da probabilidade, ou seja, o que a gente costuma dizer que é a probabilidade, é uma comparação entre casos favoráveis e casos possíveis. Como esses casos favoráveis sobre casos possíveis a gente vai comparar com relação a números, a gente consegue expressar isso através de alguns resultados. Que, por exemplo, aqui, ó, observe, casos favoráveis, eu tenho um caso favorável, que é o daquela garota ser a sorteada. Eu comparo esse um caso favorável com os 4 casos possíveis que eu tenho, que são aqueles 4 jovens ali, tá certo? Então, percebe que eu vou ter aqui a referência para cada um daqueles ali. Ou seja, na hora que eu for fazer essa comparação, aquilo que eu falei na aula anterior, muitas vezes a gente expressa a probabilidade, a gente olha a probabilidade no nosso cotidiano através das porcentagens, tá certo? Mas você vai perceber que muitas vezes, na aula de matemática, antes da gente chegar nessa representação percentual, a gente vai ter uma outra representação, que é através de uma fração. Nesse caso aqui, observe, quando eu colocar esses valores aqui no lugar de casos favoráveis e de casos possíveis, eu trocar por 1 e 4, eu vou ter uma fração que vai indicar isso daí, ó. Então ali, no lugar de casos favoráveis, eu vou trocar pelo número 1, porque eu tenho apenas um caso favorável, e dos casos possíveis eu vou trocar pelo número 4, porque eu tenho 4 casos possíveis nessa situação. Quando eu faço isso daí, observe que a probabilidade que eu vou ter é a comparação de que um caso favorável com relação a 4 casos possíveis. É muito importante você fazer a comparação a partir desse momento. Só que não olhe apenas para o número. Entenda que aquele número está representando algo. Aquele número está representando, nesse caso, qual é a probabilidade de que essa garota seja a sorteada. Ou seja, o caso favorável é que essa garota, um caso, sobre os casos possíveis, que são esses 4 jovens aí. Então, eu tenho aqui essa comparação, tá bom? E é lógico que essa comparação, ela ficou, como eu falei, em forma de fração. No caso de você ter uma comparação em forma de fração, você precisa observar como é que eu posso transformar essa fração em porcentagem, tá certo? Existem vários caminhos para você fazer isso, ou seja, você transformar uma fração em uma porcentagem ou uma porcentagem em uma fração, tá certo? Então, uma maneira de você fazer isso, uma forma que você tem de fazer isso é você, dividindo o número de cima pelo número de baixo, você vai encontrar um número decimal e você vai associar esse número decimal àquela porcentagem. Uma outra é você pegar essa fração e ir achando frações equivalentes até você chegar numa fração decimal e a partir daí você expressar em termos de porcentagem, tá certo? Então, quando a gente estava montando essas aulas, a gente pensou, será que na aula a gente se preocupa em fazer essa passagem logo? A gente decidiu por não, porque nós teremos mais aulas sobre porcentagem e nós já tivemos aulas sobre frações equivalentes, tá certo? Então, fica aí a sua pesquisa sobre as aulas que nós já fizemos, ou então pede aí para teu professor, tua professora te ensinar como é que tu passa de fração para número decimal e como é que tu transforma isso em uma porcentagem, tá certo? Então, no caso aí, a probabilidade dessa garota ser a sorteada é de 1 para 4, ou seja, é de 25%, tá certo? Então, percebe que a partir de agora a gente já está calculando a probabilidade, ou seja, a gente está conseguindo medir a chance, nesse caso aí, daquela garota ser
a sorteada. Dê uma olhada nesse outro caso aqui. Lembra que a gente falou que se a gente sorteasse dentre essas quatro pessoas aí, qual seria a chance de que nós sorteássemos aqueles dois rapazes? Ou seja, qual é a probabilidade desses dois rapazes serem sorteados? A gente tem aí, a probabilidade é de 50%. Como é que a gente chega a esse resultado, né? Ou seja, de forma intuitiva, sem saber calcular a probabilidade, nós poderíamos olhar ali e dizer que é 50%, porque metade são aquelas duas garotas, metade são os dois rapazes, ou seja, 50% de chance. Mas nesse caso é bom a gente calcular para um caso que a gente já consegue imaginar, para que quando chegue uma outra situação, onde não seja de forma tão intuitiva, a gente perceber como é que esse cálculo da probabilidade, a gente vai fazer assim, ó. Lembra que a gente tem que primeiro analisar essa situação em quais são os casos favoráveis e quais são os casos possíveis. Depois a gente precisa quantificar, ou seja, quantos são os elementos dos meus casos possíveis e quantos são os elementos dos meus casos favoráveis. Feito isso, a gente faz a comparação, né? Lembra que a probabilidade é uma comparação entre os casos possíveis e os casos favoráveis. Então vamos ver aqui, né? Então, como a gente viu, ó, casos favoráveis. Nos casos favoráveis, lembra que a gente está analisando a seguinte situação. Ao serem sorteados, qual é a probabilidade de que, para ser sorteado, aqueles dois rapazes ali, ou seja, qual é a probabilidade daqueles dois rapazes serem os sorteados? Então, a gente tem quem são os nossos casos favoráveis. Nesse caso, os casos favoráveis são os dois rapazes. E quem são, no caso aí, os casos possíveis. Ou seja, se eu for sortear, os casos possíveis é que eu possa sortear qualquer um desses quatro jovens aí, tá certo? Na hora que eu vou fazer o cálculo da probabilidade, eu vou fazer a comparação. Então, a partir de agora, quando eu faço a comparação, observe que eu já tinha que ter dito quem eram os casos favoráveis, quem eram os casos possíveis e quantificá-los, né? Então, a partir disso, depois de quantificá-los, a gente começa a fazer a comparação. Então, eu tenho dois casos favoráveis, que são esses dois rapazes aqui, e os casos possíveis, que são qualquer um dos quatro jovens ali, tá certo? Então, percebe que é relativamente simples nesse primeiro momento você começar a perceber que para calcular a probabilidade de alguma coisa, você precisa analisar esses elementos. Então, depois de observado quem são os casos favoráveis, quem são os casos possíveis, e depois de ter quantificado, a gente começa a determinar qual é a probabilidade disso acontecer. Então, perceba mais uma vez que a probabilidade é quando a gente vai medir a chance de alguma coisa acontecer. Então, nesse caso aqui, ó, são dois casos favoráveis comparado com quatro casos possíveis. Na hora que eu coloco isso através de uma fração, ou seja, quando eu vou fazer uma comparação entre esses resultados, eu simplesmente chego à probabilidade. Então, a gente percebe que aqueles 50% que a gente de forma intuitiva tinha percebido naquela situação, a gente pode calcular isso daí, tá certo? E mais uma vez, se você tem dificuldade nesse primeiro momento em passar a probabilidade de uma fração para a porcentagem, não te preocupa. O mais importante nesse primeiro momento, ou seja, durante essa semana, tente avaliar se você consegue calcular a probabilidade de uma determinada situação relacionando os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Representar em forma de porcentagem. Espera um pouquinho que a gente vai ter mais aula falando sobre isso daí, tá certo? Então, até o momento, se você consegue calcular a probabilidade simplesmente representando por frações dessa forma, não tem problema nenhum, tá certo? Então, depois é que você se preocupa com relação a isso daí, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, não que a gente vá mudar de tema, não mudar de assunto, mas a gente ainda vai continuar trabalhando com a ideia de probabilidade, a ideia de casos favoráveis, a ideia de casos possíveis. A única diferença que a gente vai observar a partir de agora é que nem sempre eu vou ter aquela situação que a gente viu anteriormente, ou seja, casos favoráveis e casos possíveis bem definidos só em observar a situação. Existem situações em que você vai ver que os casos possíveis,
eles estão relacionados com outros casos possíveis. Por exemplo, eu criei essa situação aqui e imaginei aqui uma pessoa escolhendo algumas roupas, certo? Umas blusas aí. Então tem aí que chama isso aqui de arara, né? Ou seja, está escolhendo uma blusa aí e essa pessoa ao escolher, ou seja, observa que é uma situação aleatória, ou seja, porque a gente não é essa pessoa, então a gente pode simplesmente dizer o seguinte, eu acho que ela vai escolher essa, você pode dizer, eu acho que ela vai escolher aquela, ou seja, é uma situação aleatória, a gente não consegue dizer com exatidão, com toda a certeza possível, qual é a blusa que essa pessoa vai escolher. Mas a gente pode observar que existem casos possíveis a serem analisados aí, tá certo? Então vejamos que eu criei a seguinte situação. Vamos supor que naquela arara ali tenham 50 blusas, tá certo? Então vamos supor aqui que nessa arara aqui vão ter 50 blusas. E eu não vou me referir a essas blusas com relação à cor ou ao tipo. Eu vou me referir ao preço das blusas, tá certo? Então, vamos supor que daquelas 50 blusas, eu tenha 10 blusas que custam R$20, eu tenho 15 blusas custando R$30 e eu tenho 25 blusas custando R$40, tá certo? Então, aquelas blusas ali, elas estão misturadas com relação aos preços, tá bom? Então, vamos supor que aquela pessoa que está escolhendo a blusa, ela vai escolher ali aleatoriamente uma blusa e a gente vai avaliar, por exemplo, qual é a probabilidade de que a blusa que ela tenha escolhido seja uma blusa que custe R$20, custe R$30 ou custe R$40, tá certo? Então percebe que a gente vai começar a calcular agora, tendo mais casos favoráveis e os casos possíveis a gente vai tentar relacionar da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então vamos lá. Então vamos supor aqui que eu queira calcular qual é a probabilidade de que a blusa que ela escolheu seja uma blusa que custe exatamente R$20. Então, se eu quero calcular a probabilidade de alguma coisa, lembro que eu fiz no exemplo anterior. Primeira coisa é avaliar quais são os casos favoráveis e quais são os casos possíveis e depois quantificar, ou seja, quantos são os casos favoráveis e quantos são os casos possíveis. Então, perceba, a probabilidade de ser escolhida uma blusa e essa blusa custar R$20, eu vou ter que fazer essa análise aqui, ou seja, quem são os casos favoráveis e quem são os casos possíveis. Percebe o seguinte, que os casos possíveis vão ser qualquer uma daquelas 50 blusas ali. Ou seja, ela pode escolher qualquer uma daquelas 50 blusas. E os casos favoráveis, ou seja, nesse momento, os casos favoráveis para a gente são as blusas que custam R$20. Quantas blusas de R$20 eu tenho? Nesse exemplo aqui, eu tenho 10 blusas de R$20, ou seja, eu tenho 10 casos favoráveis comparado com 50 casos possíveis. Na hora que eu vou organizar isso, eu simplesmente observo, ó, casos favoráveis, 10, ou seja, porque existem 10 blusas no valor de R$20 naquela arara de blusas ali. E quais são os casos possíveis? Ou seja, são 50 casos possíveis, são 50 blusas que tem ali. Feito isso, ou seja, a gente já cumpriu aquilo que eu tinha dito anteriormente, a gente determinou quem eram os casos favoráveis e quem eram os casos possíveis e, consequentemente, quantos são os casos favoráveis e quantos são os casos possíveis. No caso aqui, para calcular a probabilidade, eu apenas preciso comparar esses resultados. Então, comparando 10 com 50 aqui e expressando isso em termos de fração, eu simplesmente vou fazer essa comparação aqui, ou seja, eu vou ter 10 sobre 50. Bom? Percebe que quando a gente fala de probabilidade dessa forma, qual é a probabilidade nesse caso aí de a blusa escolhida por aquela pessoa ser uma blusa de R$20? 10 sobre 50. Parece ser estranho no primeiro momento, tá certo? A gente muitas vezes, antes de estudar probabilidade, parece que a única probabilidade que faz sentido para a gente é a probabilidade em termos de porcentagem. Mas a gente vai ver que é importante você saber representar de várias formas, em particular de 3 formas. Você representar em termos de porcentagem, que acredito que seja a maneira mais simples da gente pensar em probabilidade. A gente precisa também
representar essa probabilidade numericamente, nesse caso aqui, com relação ao número de casos favoráveis comparado com o de casos possíveis, é outra forma muito importante, porque muitas vezes a gente precisa partir disso para descobrir outras situações. E a outra forma, a terceira forma, é em número decimal. Ou seja, essas três maneiras de representar, eu diria que elas vão dar conta de qualquer outra situação que você precise de probabilidade, tá bom? Então, imagina no caso aqui que eu tivesse que representar isso daí em porcentagem. Eu teria 20%, tá bom? Então, como eu falei, mais uma vez, a gente não vai se preocupar nessas aulas sobre probabilidade como fazer essa transformação do número em forma de fração para porcentagem e nem o número em forma decimal para porcentagem. Mas a gente vai fazer isso em outros momentos e já existem aulas não fazendo essa relação, mas fazendo separadamente cada uma delas, tá certo? Vejamos outra situação aqui. Quando eu disse que a gente ia começar a trabalhar de uma maneira muito mais detalhada, é porque nem sempre os casos favoráveis eles vão estar explícitos como a gente fez até agora, tá certo? Tanto é que nesse finalzinho de aula eu vou dar as indicações, mas eu vou deixar para você concluir algumas coisas, tá certo? Se você conseguiu concluir ou teve alguma dúvida, escreve para a gente, manda aí nos comentários do aplicativo ou lá no nosso canal no YouTube. Então, a situação agora é a seguinte: qual é a probabilidade de que essa pessoa escolhendo uma blusa, essa blusa custe menos de R$40? Percebe que os valores que a gente colocou nessa situação, a gente não colocou explicitamente R$40. A gente colocou que são 10 blusas de R$20, 15 blusas de R$30 e 25 blusas de R$40. Então, quem são os casos favoráveis aí? No caso, quando a gente diz que a blusa custe menos de R$40, ou seja, ela pode custar R$30, sim, vai estar dentro do meu caso favorável. Ela pode custar R$20, também vai estar dentro do meu caso favorável. Então, observe que os casos favoráveis que eu tenho aí vão ser as blusas de R$30 e as blusas de R$20, ou seja, são as blusas que custam menos de R$40. E para fazer o cálculo aí, observe que eu vou ter casos favoráveis, 15 blusas de R$30, 10 blusas de R$20, ou seja, eu vou ter 25 casos favoráveis. E os casos possíveis continuam sendo as 50 blusas que estão naquela arara ali, tá certo? Então, na hora de eu fazer o cálculo, eu simplesmente vou fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente. A única coisa que mudou é que meu caso favorável agora, ele vem de duas situações, né? Ou seja, ele vem das blusas de R$20 e ele vem das blusas de R$30, simplesmente porque eu estou querendo avaliar qual é a probabilidade da blusa custar menos de R$40. Então, eu tenho 10 casos favoráveis para as blusas de R$20 e eu tenho 15 casos favoráveis para as blusas de R$30, ok? Então, percebe que se eu precisasse representar nesse caso aí, eu teria quantos casos favoráveis eu tenho? Eu tenho 25 casos favoráveis sobre 50 casos possíveis, tá bom? Então, percebe que em todas as situações que nós trabalhamos na aula de hoje, a gente sempre foi a partir de analisar os casos favoráveis e os casos possíveis e, consequentemente, quantos casos favoráveis e quantos casos possíveis, tá bom? E como é que a gente vai escrever isso? Simplesmente assim. Quantos casos favoráveis eu tenho? 25 casos favoráveis sobre 50 casos possíveis, tá certo? Vou parar até aí e pedir para que você continue a partir desse ponto. Diga aí qual é a probabilidade em porcentagem dessa situação aí, tá bom? Eu queria agradecer vocês. Durante essa semana a gente estudou um assunto bem importante para essa reta final agora aí dos anos finais do nono ano. Você vai ver bastante isso, tanto nas avaliações aí nos vestibulares de FPE, ETE, quanto lá no ensino médio, ok? Agradeço muito aí a sua participação, escreve pra gente. Muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.